Seja sincera com você mesma. Você está triste porque Deus ainda não te abençoou? Ou você está triste porque Deus não te abençoou, mas está dando a bênção que você tanto quer para uma outra pessoa? Às vezes a gente até pensa que está buscando em Deus por uma bênção, mas na verdade a gente está focada, ou focado, né? Tem uns homens aqui também que me ouvem, na bênção de outra pessoa. Às vezes a gente quer tanto uma grande bênção porque a fulana ou o fulano conseguiu. Queremos uma casa própria, não porque nós queremos, para nossa família, para termos um lugar nosso e tal, mas porque fulano conseguiu. Ainda mais se o fulano for nosso rival, for alguém que não bate muito bem com a gente, for alguém que nos provoca, for alguém que nos testa. E muitas vezes tem pessoas que chegam a fazer essa oração assim: Senhor, eu sou tua filha, eu te sirvo. Fulano não te serve. Fulano não teme a ti. E olha a minha vida e olha a dele. A vida do fulano é toda maravilhosa. Tudo que ele decide fazer acontece. Ela estala o dedo e as coisas surgem para ela. Para ela não existe nenhum tipo de dificuldade. E para mim, tua serva, que tô aqui te buscando, que dobro meus joelhos, que me abdico de tudo que é mal, que renuncio às coisas do mundo, para mim é tudo muito difícil. Por quê, Senhor? Será que esse tipo de oração é a oração que vai comover o coração de Deus? Ora, se eu faço sempre a mesma coisa, eu vou sempre obter o mesmo resultado. Se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso fazer diferente. A minha atitude precisa ser diferente. Eu sou Malu Monteiro, vim trazer a palavra de Deus em mais um vídeo. E se você se interessa em edificar a tua alma, fique comigo até o final. Já clica no gostei para que esse vídeo chegue a mais pessoas que necessitem ouvir essa preciosa palavra de Deus. E vamos comigo meditar na Bíblia. A Bíblia conta em 1 Samuel, capítulo 1, a história de um homem chamado Eucana. Ele era casado com 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Ana era muito amada por Eucana. Ele a preferia muito mais do que Penina. E Penina, com certeza, já se sentia preterida, porque quando a gente não é tão amada assim, logo a gente sente. Deus decidiu, a Bíblia diz que Deus decidiu isso. Ele decidiu serrar a madre de Ana. Ele decidiu que não daria para ela filhos. É claro que Deus sabe o porquê e para que de cada coisa. Eu já disse no vídeo passado, quero repetir, que para Deus há um propósito sempre debaixo dos céus, assim como está escrito em Eclesiastes 3. Para tudo tem um tempo. Então Deus já sabia que lá no futuro daria filhos para Ana, que lá no futuro não daria só um, mas também mais 5. Mas ele decidiu que por um tempo deixaria a madre dela cerrada. E eu até já sei para quê. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, entendendo essa palavra e deixando Deus nos ensinar. Penina dava filho, piscava e dava filho, sabe? Era uma mulher muito fértil. Ela concebia assim com muita facilidade. E Ana olhava para Penina, via ela gerando muitos filhos e ela chorava. A Bíblia diz que ela passou anos da vida dela chorando. Ela chorava, ela buscava, ela pranteava. Só que o foco da Ana era a Penina. O que a Ana fazia? Ela se comparava com a Penina, sempre vendo a Penina maior que ela, porque a Penina podia gerar muitos filhos para o marido dela. E eu até entendo, porque naquela época uma mulher era avaliada pela quantidade de filhos que ela podia dar. Uma mulher frutífera no sentido de ser fértil, de dar filhos, era uma mulher valiosa, é uma mulher que tinha valor, é uma mulher, maravilhosa. E uma mulher que não podia dar filhos era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher que não era benquista na sociedade. Então, além de tudo, tinha a vergonha da sociedade, tinha também aquele constrangimento para com o marido. Ela queria tanto filhos, que a Bíblia diz que ela deixava de comer. Ela tinha sempre um semblante triste. Ela sempre estava chorosa. Porém,
Olha que engraçado. Ela ia ao templo todos os anos. Ela não deixava de ir ao templo. E eles iam ao templo para quê? Eles iam ao templo para adorar a Deus. Só que quando chegava na hora da adoração, a tristeza que ela tinha a impedia de adorar. A impedia de abrir os olhos e ver a glória de Deus. E quantos de nós estamos assim? A gente até caminha para a igreja. A gente até caminha para um momento de oração. Mas chega lá no momento de oração, nós estamos focados, não é nem em nós, não é nem naquilo que o Senhor quer para nós, ou pedimos assim, Senhor, alinha o meu propósito e o teu propósito, alinha o meu querer com o teu querer, alinha os meus projetos com os teus projetos. Porque, como a palavra de Deus diz em Salmos, que agrada-te do Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração, assim acontece. Quando nós estamos totalmente alinhados ao querer de Deus. Então ela subia ao templo e ia chorar. Lá, quando eles se reuniam no templo, eles comiam também. Eles iam adorar e tinham, né, aquele momento de todos se alimentarem. Era uma festa anualmente, né? Ela ficava em jejum. Ela não comia. Olha, a Penina tinha muitos filhos, porém era amarga, era vazia. Era uma pessoa oca por dentro, aquele sepulcro caiado. E às vezes nós estamos focados na grama do vizinho que está verde, e às vezes a grama do vizinho é artificial. Sabe? Ele até tem grama, mas é artificial. Ele até coloca um sorriso no rosto, ele até tenta demonstrar que tá, sabe, em cima, tá? Por cima da nata. Só que aquilo é artificial. E nós deixamos aquilo adentrar no nosso coração. Ainda mais nesse tempo que nós temos rede social para todo lado e é um tempo de muita comparação. É um tempo que a gente consegue ver como é dentro da casa do outro, como que é o relacionamento amoroso do outro, como que é o momento em família do outro. Por que eu tô fazendo os aspas aqui? Porque realmente é isso. Nós mostramos na rede social aquilo que nós queremos mostrar. Nós nos mostramos da forma que nós queremos nos mostrar. Nós deixamos a pessoa ver até a segunda página. Daqui pra frente já não dá, porque não é tão perfeito assim. Não existe nada perfeito nesse mundo. O único perfeito é Deus. É claro que quando Deus está no meio de uma família, é claro que quando Deus está dentro de um lar, dentro de um casamento, é lindo, é abençoado, mas tem as dificuldades. Todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo tem os seus problemas. No caso de Penina, ela poderia valorizar a questão de que o marido dela não a amava. Ela poderia ficar triste também, porque, ora, eu tenho tantos filhos, mas meu marido me procura por necessidade. Mas ele não me ama, e eu sei, ela deveria pensar isso. Mas não, o que ela fez? Ela falou assim, eu vou usar o meu fator surpresa. Eu vou usar o meu orgulho, eu vou usar a minha provocação, eu vou provocar ela, porque já que eu não posso ter o amor do meu marido, pelo menos eu vou ter a alegria de vê-la triste. Eu não posso ser feliz, então eu vou fazê-la infeliz também. Quantas vezes a gente cai no conto do vigário? Quantas vezes a gente cai na provocação do nosso inimigo? E quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando só de cair na provocação de uma rival de verdade, né? Uma rival, como posso dizer, de uma pessoa que queira nosso cônjuge. Eu estou falando de, às vezes a gente cai na provocação de pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo para nos testar e nos provocar dentro da nossa fraqueza, dentro da nossa fragilidade, dentro da nossa ferida. O problema é que quando o inimigo descobre aonde está a nossa fragilidade, onde está a nossa dor, é exatamente lá que ele vai trabalhar. É exatamente em cima dessa dor que ele vai trabalhar. E quando eu falo inimigo, é Satanás, tá? Porque a gente não pode lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Os nossos olhos devem estar focados no reino espiritual.
entendendo que quem usa, qualquer que seja a pessoa contra nós, é o adversário das nossas almas. Ou seja, se é uma sogra que se levanta contra uma nora, se é uma nora que se levanta contra uma sogra, se é um irmão que se levanta contra outro irmão, ainda mais nesse tempo que a Bíblia já tinha dito que pais se levantariam contra filhos, que filhos se levantariam contra pais, que mães se levantariam contra filhos, que seria uma guerra, e realmente é o que nós vemos, né? Televisão, se você ligar, só falta derramar sangue dentro da tua casa de tanta tragédia no meio da família que a gente ouve, que a gente vê. Sendo assim, o inimigo pode usar qualquer pessoa que esteja à tua volta. Pode usar tua patroa, teu patrão. Pode usar alguém dentro do teu trabalho, do teu ambiente de serviço. Pode usar alguém dentro da tua igreja. E nessa hora eu sinto autoridade para falar isso aqui. Tem pessoas aqui que estão passando por esse tipo de situação e dentro do teu ambiente espiritual, da igreja, onde você se reúne com os seus para adorar a Deus. E nesse momento que você se reúne, que deveria se cumprir aquela palavra que está em Salmo 133, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Ao invés disso, o que você vê lá é uma guerra. O que você vê lá é alguém tentando te provocar, é alguém tentando te tesourar, é alguém tentando te apontar, é alguém tentando puxar teu tapete, é alguém que compete com você. E você fala: Deus, eu não quero competir. Eu não vim para competir, eu não quero competir louvor, eu não quero saber quem canta melhor quem, eu não quero saber quem prega melhor que quem, eu não quero saber quem dirige um culto melhor que quem, eu não quero saber quem tá vestida melhor que eu. Mas existe também pessoas que dão lugar para o adversário das nossas almas em ambiente espiritual, em ambiente de culto. Presta atenção que Penina também ia pro culto. Penina ia pro culto. Penina não ficava em casa. Ela tinha orgulho, ela tinha soberba, ela provocava a ira, ela testava muito, esticava a paciência de Ana, mas ela ia para a igreja. E tenho certeza absoluta que ela ia para a igreja provocando. O caminho era extenso, era árduo, demorava para chegar, mas nessa trajetória ela ia com os filhos. Então eu imagino, Penina às vezes ia de barrigão, com filhinhos andando assim em volta dela: vem fulano, vem ciclano, vem Beltrano, os filhos, e já de barrigão, indo para a igreja, passando a mão na barriga e tipo mostrando e falando: ah, eu tenho, você não. Eu posso, você não. Olha como eu sou abastada, olha como eu sou abençoada. Não tem pessoas assim que aproveitam a bênção para esfregar na nossa cara? Não tem pessoas assim que tentam nos provocar com a bênção que Deus deu? Porque quem decide dar filho, gente? Não, Senhor. A palavra não fala assim, ó, os filhos são herança do Senhor? Então quem foi que decidiu escancarar a madre de Penina? Foi o Senhor que permitiu Ana ser testada, Ana ser provocada, Ana ser, chegar no limite dela, para que ela entendesse como é que ela deveria buscar o Senhor. Deus não vai te dar a bênção enquanto você não entender que a tua bênção tem que ser para a glória do Senhor. Enquanto você não entender que a tua bênção não é para você ficar equiparada a quem te provoca, para você não ficar por debaixo, para você ficar por cima de quem te provoca, para você falar: olha, além de amada, eu também tenho filho. Além de amada, olha, eu aqui de barrigão. Além de amada, olha, eu aqui com o bebê no colo. Enquanto a gente não entender o querer de Deus para nossa vida, eu não estou dizendo de gravidez não, tá, gente? Estou falando de gerar bênçãos, tá? A palavra fala sobre isso, sobre filhos, mas eu estou falando aqui sobre gerar bênçãos. Gerar bênçãos no financeiro, gerar bênção na área espiritual, gerar bênção na família, gerar bênção na sua área psicológica, gerar bênção no meio da tua sociedade, gerar bênção. Parar de viver uma vida infértil, estagnada, que não produz, que não anda, que não vai, que entra ano, sai ano, você chora pela mesma situação, pelo mesmo martírio, pela mesma dor, sempre e para sempre. Não dá. Tem uma hora que você precisa fazer uma oração diferenciada, e quem sabe essa hora não é hoje, né? De você, assim que acabar esse vídeo aqui, eu vou fazer uma oração com você antes da gente terminar. Mas mesmo depois, você fazer um propósito com Deus. No seu coração, um propósito sério. Um propósito com o teu coração prostrado.
A Bíblia conta que era tão difícil a situação de Ana, que teve uma vez que o Eucana falou para ela assim, o marido dela falou assim, eu não te sou melhor do que 10 filhos, o amor que eu tenho por você não é maior, não é melhor do que você ter 10 filhos? Porque de fato, gente, é melhor você ser amado ou você ter muitos filhos? Eu sei que os filhos vão amar, né? Claro. Os filhos vão amar uma mãe. Mas naquela situação ali, ela era muito amada. Eu tenho certeza que Eucana tratava ela assim como um bibelô, como, sabe, com todo amor, com todo cuidado, com todo zelo, com todo luxo, com aquilo que ele poderia fazer por ela. Ele dava mesmo ali toda a atenção e demonstrava para ela amor todos os dias, coisa que Penina não tinha. Gente, uma pessoa só tenta ferir a outra quando ela já é ferida. O fato de Penina estar provocando você, e a tua Penina pode ser um homem, pode ser quem for, como eu já disse, pode ser seu patrão, pode ser quem for, de tentar provocar você, de tentar ferir você, porque esse alguém já tá ferido. Tá tão ferido que não se satisfaz com você feliz. Então vai tentar de todo jeito te provocar todos os dias da sua vida. E a questão é que quem dá o palco é você. É você que prepara o palco. Como é que você prepara o palco? Você tá ali olhando, você tá ali observando, você tá ali assistindo. Gente, não tem picadeiro para palhaço se não tiver plateia. Você já viu palhaço fazendo show sem ninguém para assistir? Se dê o benefício de não ser plateia. Às vezes o rival, às vezes não, na maioria, o rival tá lá provocando, postando coisas, mostrando coisas, porque sabe, criatura, que você vai estar assentada ou assentado do outro lado, passando a sua timeline e stalkeando a vida inteira do seu rival ou da sua rival. Então não dê plateia. Não empreste ouvidos, não empreste os olhos, não empreste o seu nariz para nem sentir o cheiro. Não empreste os olhos, que são a janela da alma, para receber qualquer impacto que seja de uma pessoa que não te agrega, que só quer te fazer sofrer. Malu, e quando esse rival mora comigo, como foi no caso de Penina? Eu sei, era difícil, elas moravam ali no mesmo lugar. Você já ouviu falar da técnica de fazer pedra cinza? De se fingir de ser uma pedra cinza? Sabe brita de rua? Ela não tem graça, né? Ela tem graça, mas não tem graça. Quero dizer, não é uma coisa que você vai querer buscar e ter, colocar num enfeite na sua casa, numa estante, num lugar assim bonito, porque é uma brita. Não tem, né? Se finja de pedra. Se finja. Se for pra você chorar, se for pra você sofrer, que seja aos pés do Senhor e da maneira certa. Se você não tem palavras certas para dizer para Deus, peça ao Senhor assim, Senhor, coloque palavras na minha boca. Se não tenho palavras certas para te dizer, então eu vou só orar em lágrimas. Espírito Santo, vem aqui e traduz e leva, sabe, para Deus aquilo que eu não sei orar. Porque eu não quero orar besteira. Quando o rival, ou a rival, ou os rivais perceberem que não conseguem mais te tocar, não consegue tocar na tua ferida, não consegue mais te tirar do sério, não consegue mais te fazer sair do teu eixo, vai perder a graça. Perde a graça. Lembra do bullying na escola? Por que o bullying pegava? Por que a provocação, o apelido pegava? Exatamente porque quem estava recebendo aquele apelido, ou quem estava recebendo aquela provocação, se ligava naquilo ali e ficava irritado, e ficava irado, queria brigar. Pronto, olha o apelido do fulano aí, chegou o apelido. Quanto menos você quer, mais a situação acontece. Mas quando alguém te põe um apelido, tenta te ridicularizar ou constranger na frente das pessoas, e você leva aquilo de boa, como se nada tivesse acontecido, ainda que esteja doendo, porque eu não tô aqui para invalidar a tua dor, tá? Cada um sabe onde dói. Mas ainda que esteja doendo dentro, você já sabe que é um jogo, é um joguinho que tá acontecendo ali, principalmente de narcisista, tá, gente? Tem gente que é narcisista mesmo, assim, até o tutano.
E não vai adiantar você querer conversar, negociar, porque é aí que vai entender mesmo, opa, aqui doeu e é aqui nesse caminho que eu vou. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, eu vou bater aqui o tempo todo. Se você sabe que não vai dar, o que você faz? Você se finge de pedra cinza. Leva na brincadeira, sabe? E deixa a outra pessoa sem graça. Deixa a outra pessoa sem graça. Se Ana, eu tenho certeza absoluta que se Ana tivesse levado, tentado não demonstrar para aquela Penina, talvez a madre dela ainda não teria sido aberta, porque para tudo há um tempo debaixo dos céus, como eu disse. Mas as provocações de Penina iam diminuir muito, se não acabassem de vez. E aí o foco de Ana não estaria nunca mais em Penina. Ela poderia ter 300 filhos que a Ana nem ia, sabe, se dar conta, porque o foco estaria nela. A vida de Ana só mudou quando ela foi ao templo, decidida. Gente, eu tenho certeza que naquele caminhar de não sei quantos dias que eles iam até o templo, eu acho que ela já saiu de casa decidida. Já saiu assim de casa decidida? Eu já. Quando aquele problema já tá assim, a flor da pele, que você fala, hoje eu vou pra igreja, eu só volto de lá com a minha benção. É hoje ou nunca, sabe? E ela, com certeza, ela já foi. Eu creio que até o caminho dela, ela poderia estar com o semblante abatido, porque a Bíblia diz que o semblante dela só mudou depois. Mas eu acho que no caminho, enquanto Penina estava ali provocando, dentro dela, ela já estava trabalhando a mente dela. Eu acho que ela já nem olhava mais para aquilo tudo, ela só olhava para o que o Senhor tinha para ela. Para o que o Senhor poderia fazer através do ventre dela. Então, ela entendeu a necessidade que Deus tinha de levantar um sacerdote, porque naquele tempo, a casa do Senhor estava uma bagunça. O sacerdote era Eli, os filhos de Eli faziam e aconteciam o que bem entendia dentro do templo, e Ana chegou lá no templo e a Bíblia diz que ela não orava com palavras audíveis, ela só mexia a boca e chorava amargamente, muitíssimo. Para piorar a situação, além dela ter vindo o caminho todo com aquela rival, sabe, incomodando, além de tudo, o sacerdote que já estava, assim, distante de Deus, eu não posso dizer distante de Deus, eu acho que é ir muito fundo, mas eu creio que ele já estava muito, assim, materialista, sabe? Tava, assim, olhando superfluamente, muito supérfluo. Ele falou assim, você já bebeu, você tá bêbada? Você tá bêbada, mulher? Essa hora da manhã? E ela falou assim, não estou bêbada. Eu sou uma mulher de espírito angustiado, né? Visto que não era uma mulher bêbada e uma mulher angustiada de espírito, foi, vá em paz e que a tua petição seja ouvida. Daqui no tempo determinado, você conceberá teu filho. E Deus deu para ela Samuel, que veio a ser o sacerdote, que tomou o lugar de Samuel, que tomou o lugar de Eli, né, o sacerdote anterior, porque Eli morreu, os filhos também de Eli morreram, e Samuel foi então sacerdote naquele lugar. Eu quero fazer uma oração por você nessa hora, para que Deus te dê direcionamento do que fazer diante da situação. Eu acho que esse vídeo já é um direcionamento de Deus para você entender o propósito dele na tua vida. Que não adianta você ficar brigando com suas armas humanas. O negócio é entregar teus problemas na mão de Deus, que ele é expert em mudar toda e qualquer situação no tempo determinado. Enquanto ele não fizer, entenda. Às vezes a gente não vai entender o tempo de Deus, mas a gente precisa aceitar o tempo de Deus e colocar lupa naquilo em que Deus tem nos abençoado. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Deus pode não ter te dado aquilo que você tanto busca, mas se você olhar direitinho ao seu redor, você vai ver que você tem muito mais do que aquilo que você precisa. Talvez você não alcançou teu maior objetivo, mas Deus tem te cercado de coisas maravilhosas. Então, desfrute disso.
No caso dela, ela poderia desfrutar do amor do marido, do abraço do marido, da sinceridade do marido, do coração inteiro do marido que estava ali totalmente entregue para ela. Eu não sei o que é que o Senhor tem colocado ao seu redor. Aproveite isso. Às vezes você quer um marido e Deus, você já tem filhos aí do teu lado. Dê uma olhada para eles, sabe? Olhe com mais carinho, entregue amor para esses queridos que estão ao teu lado. Às vezes você quer filhos, mas Deus já te deu um marido, uma esposa. Ainda não chegou a hora? Se entregue, desfrute, aproveite esse momento que você pode viajar sem preocupação, que você pode curtir uma noite sem ter que se preocupar em trocar fralda de criança, que você pode dormir mais um pouco sem ter que levantar cedo para cuidar de criança. Aproveite, tem uma forma especial de Deus cuidar de nós, seja em qualquer sentido da nossa vida. Às vezes você quer uma casa própria, mas o Senhor tem abençoado você até um momento tão maravilhosamente, te dando a tua casa aí de aluguel, onde você tem uma cobertura sobre a sua cabeça, onde você tem um quarto quentinho para dormir, onde você pode fazer desse lugar de lar e chamar de meu, sabe? Esse é o meu lar. Tem gente que tem palácio, mas não tem lar, né? Tem gente que tem carro, mas se sente aprisionado aqui na mente. Tem gente que consegue viajar o mundo inteiro, mas não tem. Vocês, a partir de agora, estão vendo o áudio totalmente diferenciado, porque eu precisei tirar o microfone, colocar a entrada de carregamento no meu celular, mas eu vou finalizar o vídeo com vocês, pedindo ao Senhor que dê graça e te direcione a tomar os passos adequados para que a bênção venha para o teu colo, tá bom? Feche os seus olhos onde você está, se você pode. Se você pode também, coloque a mão no teu coração e vamos unir a nossa fé em oração. Deus Pai, a tua palavra poderosa tem endereço. A tua palavra é viva e eficaz e faz o bem que lhe apraz. Cada pessoa que tem se achegado a esse vídeo, tem assistido, ouvido essas palavras, elas sejam tocadas pelo teu Espírito Santo. Eu te dou graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. E se tem aquilo que nós não temos dado o devido valor, ou temos querido apressar a bênção a chegar nas nossas mãos, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas ansiedades humanas, da nossa pequenez humana mesmo, porque nós somos pequenos, nós somos falhos como homens que somos. Mas entendemos que o Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas. Se o Senhor fechou alguma porta, se o Senhor que trancou alguma área da nossa vida para que teu nome seja glorificado, que nós venhamos entender, que nós venhamos compreender e que o Senhor venha nos direcionar as palavras certas em oração, a atitude certa que devemos tomar, como devemos orar, como devemos nos achegar a Ti para que a bênção seja liberada sobre a nossa vida. Eu oro para essa pessoa que está me assistindo agora, que o Senhor a toque nesse momento, que ela sinta o refrigério, o abraço do Espírito Santo, que ela sinta a paz no seu coração, que toda dor, a ferida causada por alguém que a tem provocado, que a tem tirado do eixo, que o Senhor nessa hora, Pai, possa tocar e levar paz, refrigério para essa alma, em nome de Jesus. Que logo em breve nós possamos ouvir os testemunhos daquilo, Senhor, que essa pessoa tem esperado de Ti, que venha até a vida dela. E que não só a bênção que ela pediu, mas que o Senhor faça sobre a vida dela, assim como o Senhor fez na vida de Ana. Não só um filho, mas também mais 5. Eu peço sobre a vida dessa pessoa não só essa bênção que ela está pedindo, mas que a bênção do Senhor sobre ela venha recalcada, em boa medida, sacudida e transbordante. Em nome de Jesus, você pode dizer um amém? Amém. Se Papai do Céu quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo para quem você sente no coração. Ah, Malu, tô sentindo, é coisa de mim mesma. Não. É o Espírito Santo te lembrando de alguém. Mande para essa pessoa, compartilhe com ela. Deixe Deus falar com essa pessoa também, tá bom? Ó, beijo gigante no coração de cada um. E a gente se vê no próximo vídeo, repetindo, se Papai do Céu quiser, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor.